Que é muito cortada. Você divide a sua glória. Aí, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, fala aí. Já começou a gravar? Já, pode ir Então, gravando. Boa tarde, galera. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para deixar algo da parte do Senhor, que como nós temos falado, o que Ele tem nos ensinado, a gente quer compartilhar, né, Leila? Isso. E a gente quer que o que Deus está fazendo assim dentro de nós, que Ele possa fazer em você também, porque tem sido bênção nas nossas vidas. E a gente quer compartilhá-la com cada um de vocês que tem preocupação de deixar o seu legado, né, nessa geração, que tem preocupação de deixar o seu legado dentro da sua família. Então, é isso que a gente vai deixar, não é bens materiais, e sim um legado. A gente não vai ser lembrado pelo dinheiro que a gente tem, pela posição que a gente está socialmente, mas a gente vai ser lembrado pelas nossas atitudes, quem a gente era ou quem a gente é quando estamos aqui passando por esse período aqui na Terra, né? Esse período transitório. Porque aqui na Terra é tudo transitório, nada é eterno, aqui é tudo passageiro. Mas a gente pode estar deixando o nosso legado para as novas gerações, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, né? Então que o Espírito Santo ele possa falar com você nessa tarde. Eu quero estar deixando aqui no livro de Josué. No livro de Josué, capítulo 1, quando Deus chama Josué, né? Diz assim no verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Somente até aqui. Aqui a gente vê Deus chamando Josué, né? Deus mostrando a Josué que o que ele teria que receber. Mas junto com os prazeres, junto com as bênçãos, né? Vem os deveres. A palavra diz aqui que quando ele entrasse ali, né? Onde ele pisasse a planta do pé dele, ele tomaria posse daquela terra. Aquela terra seria dele. Mas ele ia ter que ter muita coragem. E a gente tem vivenciado hoje, nesse mundo, situações que se a gente não fosse corajoso, que Josué foi, a gente não consegue permanecer naquilo que Deus nos prometeu. Alcançar aquilo que Deus já nos mostrou que é nosso, já determinou que é nosso. Muitos de nós somos tão corajosos para tomar decisões precipitadas, né? Para tomarmos posições que Deus não nos mandou, mas na hora de fazer o que a palavra diz, a gente não tem coragem. Né? Assim, trazendo para o âmbito familiar essa palavra, né, de Deus para Josué, Deus falando para mim e para você hoje. Ele falou para Josué assim: não te mandei eu, quer dizer, eu te dei uma ordem, Josué. Eu te dei uma ordem de que você seja corajoso. Então, quando às vezes a gente vai até Deus, porque a gente está fraquejando uma situação, aí vai chorar, dando uma de coitadinho, dando de uma que não vai aguentar, que não vai, comigo não acontece nada. Aí Deus pergunta assim para mim e para você: qual foi a ordem que eu te dei? Qual foi a ordem que Deus nos deu? Qual foi a ordem que Deus deu para você que está nos ouvindo nessa tarde? Não foi para ser corajoso?
Então, por que nós nos acovardamos? O que é se acovardar? Se acovardar é você recuar de fazer a vontade de Deus. Não, Deus está falando ali, olha, Josué, ser forte, corajoso, que ninguém vai te resistir. Nenhuma situação vai te sufocar a ponto de te fazer parar. E por que a gente para? Porque a gente não está obedecendo a ordem de Deus de ser corajoso. A palavra de Deus diz que se a gente se mostrar fraco, medrosos no dia da nossa adversidade, as nossas forças são pequenas. Não dá para suportar. A gente chega até Deus cheio de justificativa. Mas Deus já deu uma ordem que a gente não está exercendo, de ter coragem de fazer e de cumprir a vontade de Deus. É Deus dizendo assim, olha, Leila, eu te ordenei para que você seja corajoso. O que é ser corajoso? É peitar todo mundo? É brigar com todo mundo? Sabe? É ficar discutindo com todo mundo? Ser corajoso é fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Porque precisa ter muita coragem para você tomar um tapa num lado e você dar outra face. Precisa ter muita coragem para você já tá cansado de caminhar uma milha e Deus falar, caminha duas. Então precisa ter muita coragem mesmo em obedecer uma ordem de Deus. E quando ele fala assim, ser muito corajoso, ele tá falando assim, olha, vai ter situações que a sua coragem vai ter que dobrar. Por quê? Porque a gente já vai estar cansado de situações. Eu trago isso para a família porque hoje em dia manter um lar, não uma casa, né? Porque manter uma casa é fácil, você paga um aluguel, você trabalha e tal. Agora manter um lar não é fácil. Você vai ter que ser muito corajoso para fazer com que aquela casa que você está tendo, vivendo com seus filhos, ou com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu esposo, seja um ambiente de paz. Seja um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. E para isso a gente tem que exercer a palavra. Ontem eu estava ouvindo uma ministração onde o pastor ele falava que para você viver o evangelho você tem que ser muito macho. Quando a palavra diz que o céu é tomado à força, eu acredito, porque é com muita força, é com muita coragem que a gente obedece a palavra de Deus. Porque a sociedade, ela quer nos trazer uma forma diferente de viver hoje. Né? Quer trazer as coisas do passado para o presente, né? Porque antigamente, na época, na lei de Moisés, era olho por olho, era dente por dente, né? Hoje Deus fala, não, se alguém te dá numa face, tu dá o outro lado. Se alguém te roubar algo, né? Se levar a tua túnica, você dá até o seu chapéu, você fala, não, leva tudo. A palavra diz que para a gente viver esse evangelho, a gente tem que muitas vezes seguir a Cristo no sentido, muitas vezes não sempre, no sentido de fazer o que ele fez. A palavra diz que o Senhor Jesus, ele carregou a cruz dele, foi até o fim, e ele ignorou a afronta. Tem que ter muita coragem, né, Leila? Tem que ter muita coragem, tem que ser mulher corajosa para ignorar a afronta, tem que ser homem corajoso para ignorar a afronta. O que é ignorar a afronta? É você fazer de conta que ela nem existe. É você não deixar que ela te motive. Ah, eu briguei com o marido hoje. Aí a Bíblia fala assim, ignore essa briga. Como? Continuando fazendo igual, como se não tivesse brigado. Aí a gente briga e não ignora, aí vai fazer a comida reclamando. Ah, você tem que fazer, tudo aqui em casa é eu. Aí o filho faz algo que desagrada a gente. Ao invés da gente continuar tratando com amor, a gente fica jogando na cara. Então, o que eu quero dizer para você, né? O que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa tarde. De que para você ter a sua família e ninguém destruir esse lar que Deus te deu, você tem que cumprir uma ordem de Deus. De ser forte e de ser corajoso. Quer falar? É que, então, você falando desse aí de ser forte e corajoso, ele fala, você viu que Deus, ele repete aqui quantas vezes? Ser forte e corajoso? Mais de uma. Mais de uma, né? Ser forte e corajoso, porque tu farás deste povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Aí depois ele fala no 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares.
não cesse de falar. Ele sempre falando para não cessar de falar da Bíblia, da palavra, né, da Torá, naquele tempo, do Pentateuco. E depois ele fala assim, aí ele fala de novo, não mandei eu? Não mandei uma ordem, às vezes a gente esquece. Então você vê que ele fala aqui umas 4 vezes, né, ó. Ele não deu condição pra pessoa, ele falou assim, é uma ordem. É uma ordem. Aí ele fala assim, ó, não mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Então eu acredito assim, que quando Deus, ele repetiu, e depois ele, no último, ele falou, ó, eu não te mandei, porque ele iria encontrar alguma dificuldade para herdar aquela terra. E essa dificuldade, essa dificuldade, porque ele ia levar um povo, Deus tinha falado para os pais desse povo que eles iam herdar aquela terra. Aí a gente lembra, a gente volta lá atrás, a gente lembra que todos os pais dessa geração morreram. Morreram todos no deserto, porque esse povo era um povo duro, não é? Esse povo era um povo duro, era um povo muito difícil. Que eles fizeram até Moisés, que era a Bíblia fala, a palavra de Deus vai dizer que Moisés era o homem mais manso, né? Ele era considerado o homem manso. Mas ele se irou quando ele feriu a rocha. E ali ele transgrediu. Então, para Moisés foi muito difícil ele andar com aquele povo naquele deserto. Porque isso interferiu até de Moisés entrar na terra prometida. Então, eu acredito assim, que quando ele falou para Josué, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Não mandei eu ser forte e corajoso? Porque Deus ali, ele já estava preparando Josué. É como se ele estivesse falando assim, ó, não vai ser fácil você entrar com esse povo, não. Esse povo aí, ele já tem um histórico comigo, ó. Um histórico de murmuração, de rebeldia. É um povo que é difícil querer entender a minha palavra, difícil querer viver a minha palavra. Entendeu? Então, Moisés, ó, então eu tô falando pra você vai encontrar dificuldade. Ó, mas seja forte, seja corajoso, porque eu vou estar contigo. Ó, não afaste essa lei do teu coração. E olha, medita nela dia e noite. Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão querer burlar essa lei. Eles vão querer introduzir o costume deles, eles vão querer introduzir a tradição deles. Exatamente. Eles vão querer, de alguma forma, tripudiar dentro da minha lei. Então, você medita nela dia e noite. Medita nela dia e noite. Procura ter uma vida comigo, porque eu vou ser contigo. Mas, ó, seja forte, seja corajoso. O que eu entendo com isso? Eu entendo que a gente vive isso nos dias de hoje. Totalmente. Quantas vezes nós levantamos ministros para pregarem uma palavra e a palavra não é de acordo com o que o povo está querendo ouvir? E o povo começa a murmurar, começa a duvidar daquela pregação. É porque o pessoal ele não quer confronto. Não quer confronto, entendeu? Então, quer dizer, a pessoa tem que estar sempre lá, vigiando, vigilante. Nós temos que estar vigilante. E aí o Senhor sempre fala pra gente, ó, ser forte, ser corajoso. Tá difícil, ó, mas eu sou contigo, ó. Ó, medita nessa palavra, ó. Não dizia dela nenhuma vírgula, porque é ela que vai te levar à vitória. É ela que vai te levar à terra prometida. É ela que vai te levar esse casamento ser restaurado. É ela que vai arrancar o seu filho dessa situação que você tem buscado, tem chorado, tem passado dias e noites sem dormir. Ó, essa palavra é que vai te levar à vitória de trazer o seu filho para perto. É essa palavra que vai te levar à vitória de ter um casamento abençoado, de ter uma família abençoada, conforme está dizendo. Mas, ó, não dizia, tá? As pessoas hoje em dia estão desviando. Isso, né? Não burla a minha palavra, nem uma vírgula. Porque nem para a direita nem para a esquerda. E o que lá em Apocalipse diz? Que Deus ele vai cobrar daquele que tira da palavra e aquele que acrescenta da palavra. Se ele está dizendo que vai acontecer isso, é porque realmente isso acontece nos dias, aconteceu naquele tempo e acontece hoje. As pessoas burlando a palavra. E as pessoas não conseguindo entrar na sua terra prometida
Por quê? Porque estão acrescentando uma vírgula ou estão tirando uma vírgula. E você tem que ser perfeito naquilo que Deus te pediu, né? Perfeito. Cabalmente cumprir aquilo que Deus ordenou. Porque às vezes a gente pensa que Deus tá tipo assim, filho, se der, você faz, né? Se der, você possui essa terra. Ele tá falando assim, eu te mandei ser corajoso. Então, quando a gente não é, a gente tá deixando de cumprir uma ordem de Deus. Se Deus tá falando que precisa de ter coragem pra gente possuir aquela terra, é porque, como você acabou de falar, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. É fácil hoje manter uma família? Não. É fácil hoje manter um lar? Não é fácil. Mas Deus já nos deu uma ordem, nos mostrando que ainda que não seja fácil, é possível a gente fazer. Porque o que Deus estava pedindo para Josué é o que Josué podia fazer. É difícil? Não desviar para a direita e não desviar para a esquerda é difícil, Leila. Porque às vezes a gente está aqui seguindo uma reta e vem um brilho aqui na direita, a gente tenta ofuscar, que tenta nos ofuscar, a gente olha. Não é fácil se manter no foco, mas é possível. Quando Deus ele fala para a esposa, se submeta ao marido no Senhor. É fácil? Não é fácil, mas está dentro da palavra. É possível. E é possível. Se está dentro da palavra é porque é possível. E é através dessa palavra que vai te levar à vitória. Aí vem Deus fala para o marido, marido, ame a esposa como Cristo amou a igreja. É fácil. Não é fácil, porque mas é possível. Mas é possível, porque vai chegar um dia, vai chegar um tempo de TPM ou de um momento difícil que ela vai... Se fosse só a TPM. Se fosse. Mas vai acontecer alguma situação... Seu marido pode te decepcionar. É isso. Tá entendendo? Nós somos sujeitos a decepcionar. Totalmente. Ou a gente pode decepcionar o nosso marido. E a gente vai precisar de coragem. Isso é muito forte para permanecer na palavra. Qual é a palavra? Da mulher se submeter ao esposo. Se submeter, submissão é estar sobre uma missão. A missão é do homem. E a mulher está como ajudadora. E a gente hoje quer trocar os valores. Quer dar uma caminhadinha para a direita, porque a sociedade disse agora quer direitos iguais. Na verdade, a sociedade ela interpreta tudo errado. E eu não duvido que seja direitos iguais. Agora, os deveres é que são diferentes. Eu não duvido, não. Nós somos iguais, nós temos direitos iguais diante de Deus, de salvação, de promessas, mas deveres, função. É igual falar do corpo humano sobre anatomia. Qual o papel o homem da mulher? A anatomia são iguais, um pouco iguais. Temos braço, o homem também tem braço. Só que a fisiologia, a função de cada um é diferente. O coração, ele não funciona igual o pulmão. A pessoa, o coração fala assim, o pulmão não está trabalhando, então eu vou trabalhar no lugar do pulmão. Poxa, se ele for trabalhar no lugar do pulmão, ele vai deixar de exercer a função dele, que é de bombear o sangue pro organismo. Então, o que é que acontece? Alguma coisa vai morrer aí. O pulmão falou assim, nossa, eu tô aqui trabalhando, poxa, o coração não tá parando de trabalhar, vou lá fazer o papel do pulmão. O corpo vai morrer da mesma forma, porque cada um tem que permanecer na vocação que foi chamado. Qual é a vocação da esposa? Qual é a vocação do filho? Aí Deus fala, filho, obedeça ao seu pai, à sua mãe, honre seu pai e a sua mãe. É fácil? Não, por quê? Porque muitas vezes o pai é autoritário, às vezes o pai a mãe não tem sabedoria, e aí é difícil para esse filho exercer essa palavra. Por isso que Deus fala, mas eu te dei uma ordem para você ter coragem de cumprir essa palavra. Isso é cumprir. Aí a gente quer que a gente faz, ao invés da gente praticar essa palavra, ter essa função, a gente quer desviar para a direita. A gente quer dar uma desviadinha para a esquerda. Por que a sociedade faz assim? Porque quando Deus falou para Moisés, para Josué nesse momento, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, é porque seria fácil se desviar para a direita e para a esquerda. Porque é isso que a gente faz. A gente encontra uma dificuldade, por exemplo, vamos falar de um filho. Eu tenho uma pessoa na minha família que a gente fala para essa pessoa assim, não fica brigando com ela não, com a sua mãe não. Sua mãe já tem 70 anos. Você tá numa fase ainda de é mais fácil. Eu acredito que seja mais fácil para uma pessoa que é mais jovem de entender as coisas do que uma pessoa que é mais velha. Ou não, né?
Entendeu? Não, mas uma pessoa de 70 anos, Deus vai mudar ela, mas ela tem uma capacidade muito mais difícil, porque ela viveu 70 anos pensando daquela maneira. Um barro duro. Exatamente, é barro duro, você tá entendendo? É barro duro. Por isso que a palavra de Deus fala, eu tava lendo ontem sobre a semente, ó, veio, plantou a semente numa terra. Então, depende da terra. A terra é o quê? O nosso coração. Uhum. Tem coração que é cheio de espinho, tem coração que é pedregoso, tem coração que é mais fácil, tá entendendo? A própria palavra fala desses corações. Existe corações que é mais difícil, existe corações que é mais fácil. Lá fala de um coração que ele se empolgou, que ele ficou feliz, tudo. Mas aí veio as dificuldades, aí ele não aguentou e desistiu. Você conhece essa passagem, né? Que eu não lembro agora. Eu vou ler depois. E aí, então a gente sabe que existe corações que tem facilidade de aceitar a palavra, de aceitar uma correção, de aceitar uma ordem de Deus. E existe corações que são difíceis. A gente sabe disso. E aí, baseado nisso, eu falei para essa pessoa, poxa vida, se a pessoa estiver brigando com você, sai, deixa ela relaxar, ou então, sabe o que você faz? Você pega e abraça ela, fala pra ela que você ama ela, sei lá, faz alguma coisa, né, pra pacificar a situação, pra trazer harmonia, pra cessar a briga. Porque imagina, se um tá brigando, aí o outro começa a brigar, vai cessar a briga? Não vai cessar a briga, né? Aí fala assim, mas eu não aguento. Eu não aguento a pessoa, ela me ofende. Então, é nessa hora que a gente vê que a gente perde a coragem, que a gente perde a força, que a gente se desvia para a direita e para a esquerda. Porque aí o filho, a palavra fala assim, que tem que honrar o pai e a mãe. Nessa hora o filho assim, não, mas como que eu vou honrar uma pessoa que só me ofende, que só me amaldiçoa, que só me deseja mal, que só fala coisa ruim para mim? Como que eu vou honrar? Você tá entendendo? Então é nessa hora que vem essa palavra, ser forte, ser corajoso, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Medita na minha palavra. O que a minha palavra tá dizendo? A minha palavra tá dizendo, honra o teu pai e tua mãe. E aí vem com uma promessa. Aí a pessoa pega, ela fica olhando a situação. Ela fica olhando a situação e ela desiste de cumprir aquilo que é uma ordem, aquilo que vai levar a vitória. Porque o que vai levar a vitória é ele honrar o pai e a mãe. É esse que vai levar a vitória. Você tá entendendo? É esse que vai levar a terra prometida. Qual que é a terra prometida? Viver em harmonia com a mãe. Mas tem que, ele conhecendo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que praticar essa honra, porque através disso, ele vai alcançar essa harmonia com a mãe dele. Não é verdade? E assim é entre os casais também. Quando o marido chega horrível, acontece um problema no serviço lá, e ele pega e, sei lá, chega nervoso, quem que ele vai atacar primeiro? Ele vai atacar principalmente a esposa, né? Vai atacar a esposa primeiro, e vai dizer coisas que até ofende. Aí nessa hora a esposa fala assim, não, mas como é que eu vou me submeter a um cafajeste desse? Mas o Senhor falou assim, não, eu falei pra você se submeter, independente da maneira que ele chega do serviço ou não. A submissão, né, como eu tava falando no início, é você ajudar alguém numa missão. Por exemplo, qual a missão do homem? A missão do homem é ser provedor, é ser pai, é amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então tem os papéis do esposo. O papel da mulher é ajudar ele nessa missão. Nessa missão. Aí a gente observa, porque às vezes o nosso marido tem sido um péssimo pai. Talvez porque a gente não está ajudando ele nessa missão de ser o pai. Porque às vezes ele não está sendo provedor. Porque a gente, como ajudante, ajudadora dessa missão, não está ajudando. E como a gente ajuda? A Bíblia diz que a primeira ajuda da mulher é sem palavras. E a gente quer ajudar com palavras. A gente pega, né? Quando Deus fala sem, a gente vai com palavras. Quem é que vai prevalecer? A palavra ou a gente? Se a Bíblia diz, Edileuza, para você ajudar o seu marido na missão de ser pai, muitas vezes você vai ter que se calar. O silêncio. Mas o silêncio com ele. Mas você vem e fala comigo. Porque a Bíblia manda a gente levar as nossas petições ao pai. Ah, Deus, meu marido ele não está sendo aquele pai amoroso. Ele está sendo um pai muito rígido. Ele está sendo um pai que amaldiçoa o filho.
Então a gente vai falar com Deus e Deus vai lá e resolve a situação. Por quê? Porque a gente obedeceu a palavra. Obedeceu a palavra. A gente cumpriu a nossa missão de ajudar ele. Mas como é que a gente quer ajudar? Amaldiçoando. Amaldiçoando. Nossa, você é um pai muito omisso, você é um pai que não liga pro filho, você é um pai e ali. Melhora alguma coisa? E não melhora. Não melhora. Porque ele vai estar burlando, ali ele vai estar ludibriando a palavra do Senhor. E o Senhor, eu vou falar uma coisa muito claro, o Senhor, ele não negocia com a palavra dele. Não abre exceção, não? Lívia? Ele não abre exceção. As pessoas estão achando nem que... eu que oro. Não. Você pode orar, pode jejuar, mas se você não obedecer a palavra dele, não praticar, o seu jejum e oração é uma ladainha, é em vão. Entendeu? Sacrifício de tolo. Não, sacrifício de tolo. É igual Davi. Davi, quando ele pecou lá, quando ele traiu, né, quando ele cometeu o adultério e o assassinato, ele fez um monte de coisa. Mas aí, lá no Salmo 51, ele fala assim, ele se arrepende, né? Ele pede perdão para Deus, e cai a ficha dele. Ele falou, ele falou assim, olha, pai, se o Senhor aceitasse sacrifício, eu ia lá, pegava o melhor animal e sacrificava para o Senhor. Se o Senhor aceitasse o meu jejum, eu jejuava tantos dias. Aí ele vai citando, mas eu sei que o Senhor não resiste a um coração aquebrantado. E aí ali ele pediu perdão pro Senhor, ele viu que ele tinha que reconhecer. Ele tinha que reconhecer que ele foi um cara ruim, que ele pisou na bola, que ele pegou a mulher de outro cara. Ali ele teve que reconhecer que ele matou um cara injustamente, mesmo que fosse justamente, ele não podia ter feito isso. Aí caiu a ficha dele e falou, nossa, pequei. Eu pequei contra a palavra, eu pequei contra Deus. Porque o Senhor fala aqui que não matarás, né? Naquele tempo era o Velho Testamento, não matarás, não desejará a mulher do próximo. Quer dizer, ele infringiu a lei de Deus. E aí, quando ele caiu a ficha dele, ele falou, nossa, eu infringi a lei de Deus. E aí ele pega e fala assim, não adianta nada eu sacrificar. Não adianta nada eu sacrificar, não adianta nada eu jejuar, não adianta nada eu ficar chorando aqui, pulando na frente de Deus. Não vai adiantar nada. O Senhor, ele quer que eu me arrependa, ele quer que eu tenha um coração aquebrantado. E aí foi que o Senhor perdoou ele. Entendeu? Então, Deus, ele não negocia com a palavra dele. Ele não negocia. E as pessoas pensam que coração quebrantado e contrito é aquela pessoa que chora. Não. Chega e diz, Senhor, com aquele choro do crocodilo. Como você pode até enganar a gente, né? Rasga a veste e tal. Mas quebrantamento para Deus não é isso. No caso, Davi se quebrantou no sentido que ele falou assim, opa, eu vacilei. Ele tem plena certeza do pecado dele. Isso é se quebrantar diante dela. Você se quebrar, falou, poxa, eu vacilei a vontade de Deus. É você entender, porque a maioria das pessoas diz que o culpado é o outro. É o outro, Não, mas ele podia dizer assim, não, mas eu traí a minha esposa porque ela foi uma esposa ruim. Ela não trouxe comida pra mim, ela não fez o que eu mandei. Aí quer justificar o pecado dela ou dele com o do outro. Querendo justificar um pecado com o pecado do outro. Entendeu? É o sujo falando mal lavado, entendeu? E não é assim. Deus, ele quer que a gente, ele nos dê uma consciência de saber que nós erramos. E esse é o primeiro passo. Para você viver a plenitude do Senhor. E ter um lar. Porque esse é o nosso foco. Nosso foco aqui nesses vídeos é passar para você aquilo que Deus está nos ensinando. Na prática. Na prática. Né? A gente não está só sabendo de Deus ou conhecendo a Deus. A gente está praticando aquilo que Ele está nos ensinando. Assim. Tem sido fácil? Tem sido, Leila? Não tem. É muito difícil. Cara, é uma luta constante. Às vezes eu falo pra Deus, e Deus, o Senhor parece que pede coisa impossível pra gente fazer. Mas não se preocupa. Vai chegar um tempo que você vai fazer com alegria. Porque vai ficando mais fácil. Vai ficando mais fácil. E Deus, ele não vai deixar você... Porque a palavra garante. Ele garante que se você levar tudo isso pra ele, ele vai dar um jeito. Ele vai... É igual a mulher. A mulher, quando o marido ele faz alguma sacanagem com ela, briga com ela, e ela se submete ganhando ele sem palavras, aí diz que ela vai pro quarto dela e ela conversa com Deus. Você viu o que ele fez aí, Pô, ele pisou na bola comigo, Deus. E não sei o que, não sei o que. Quando ele tá falando com Deus, aí o próprio Deus, ele que é o cabeça do marido, ele vai tratar com o marido.
Mas o que a gente E esse quer fazer tratamento é dia a dia, até chegar. Sabe aonde que Deus quer chegar? Deus, ele quer chegar naquela palavra que ele fala assim, ó, marido, ame a sua esposa como eu amo a igreja. É nessa parte que Deus quer chegar. Deus quer moldar o coração do marido para amar a esposa como ele ama a igreja. Esse é o objetivo de Deus. Mas para isso acontecer, a mulher tem que se submeter. Agora, se a mulher não se submeter, burlar essa palavra, ele vai ficar duro. Ou fazer tipo assim, né? Às vezes, né, o marido fez algo que desagradou a esposa, e a esposa vai lá e tira dos cachorros, joga e briga e tal com o marido. Aí depois de brigar, vai pro quarto. E vai orar. A cara mais. Vai orar, é. Senhor, faz Aquele esse endemoniado. homem fazer isso, esse homem aquilo. Não, tem mulher que fala que é até endemoniado, cara. Né? Esse homem é ruim pra mim. É, ruim, esse endemoniado. Só pra esse inferno. É, começa a Se dá amaldiçoar. Já Amaldiçoar. fez errado que foi brigar. É. Né? Porque a gente tem que falar com quem resolve. É igual quando a gente vai fazer uma compra, alguma coisa, vem algum equipamento quebrado, você vai lá, você não procura para falar com o vendedor. Se possível, até com o dono. Mas se não tem um dono, você vai falar com o gerente. Você vai falar com quem resolve. Com quem porque resolve. O vendedor não pode resolver Não nada. pode. Mas o gerente, ele tem essa autoridade. Então, quando Deus fala assim, filha, não vai falar com teu marido, porque ele não resolve, ele não muda ele, quem muda ele sou eu. Então, vem falar com o dono. Vem falar com o Criador. Porque eu sei e eu conheço o coração do teu esposo. Mas a gente faz tudo errado, tudo diferente, deixa de cumprir uma ordem de Deus e quer possuir a terra, Lê. Quer possuir a terra e não possui. Quer ter um lar, quer ter um marido bom, quer ter uma esposa boa, quer ter um filho abençoado, sem obedecer a ordem de Deus. Até quando você vai chegar diante de Deus com justificativa? Gente, nós não temos justificativa diante da palavra. Aí a gente vai chegar, Deus, mas o marido tá assim, o marido tá assado, o filho tá assim, a esposa tá assado. Aí Deus vai fazer uma pergunta pra mim e pra você. E você? Tem me obedecido? E você? Tem cumprido a minha ordem? Será que a gente tem moral hoje para chegar diante de Deus? Então Deus está mandando a gente refletir no dia de hoje, nessa tarde. Filho, você que me escuta. Filha, você que está me escutando nessa tarde. Você tem me obedecido? Porque você quer possuir essa terra. Você está cansada desse inferno que você está vivendo dentro do seu lar. Você está cansada de ver o seu filho indo para as drogas, de ver seu filho brigando um com o outro. Mas você tem me obedecido no sentido de meditar na minha palavra dia e noite. Você tem me obedecido de ser forte e corajoso. Você tem me obedecido de não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se examine hoje nessa tarde. Faz um exame. Né? Não houve. Faça uma anamnese de você mesma. E reconheça, fale, Deus, eu não tenho te obedecido, mas eu quero te obedecer. Aí sim é quebrantamento. Exatamente. Aí Deus, vendo o que realmente você quer, vai te ajudar. E ele só muda a história quando há arrependimento, de verdade. Você se arrepende e deixa e alcança a misericórdia. Misericórdia, exatamente. É só assim. Então, nessa tarde, né, a gente já está finalizando aqui. A gente quer que você, a gente não,